Olá, você está na correção do exercício E1 e E2 do curso Spider Project SPU, que é um curso desenvolvido pela Actis Consultoria e Desenvolvimento, uma empresa certificada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aqui no Rio de Janeiro. Meu nome é Marcos Posse, e aqui nós vamos comentar o exercício do nosso participante. O arquivo foi retirado do fórum da sala de aula da unidade 1 e, de imediato, temos de deixar claro que o objetivo desse exercício não é fazer uma cópia do caderno de estudos, mas é entender que há uma montagem de uma estrutura analítica do projeto ou de estruturas analíticas diferentes para um mesmo projeto e também o desenvolvimento de um cronograma, de um plano de ação, um plano de realização e produção que acontece ao longo do tempo dentro da proposta CPM, que é o Critical Path Methods. Para isso, nós estamos utilizando, todos da tutoria, um padrão de correção, um padrão de referência. Não é conferir cada atividade, mas em cima de requisitos. Os requisitos esperados tanto para o exercício 1, estrutura analítica do projeto, como para o exercício 2, montagem de um plano de produção e ação, dito cronograma, eles foram retirados e prevêem o cumprimento de alguns objetivos. Vamos ver que objetivos são esses e se foram correspondidos dentro do aplicativo do nosso participante. Primeiro item que se foi encontrado o arquivo foi encontrado se há documentação do projeto no arquivo. Projeto, projects, properties do projeto, propriedades do arquivo, propriedade do projeto. Nós temos aqui um nome do projeto, uma codificação e temos aqui alguma informação sobre o projeto. Aqui deveria ter mais informação sobre o projeto. Detalhes do termo de abertura, classificação, objetivo, e aqui um espaço que não foi utilizado. Então aqui a gente pode dizer que nesse critério não foi atendido. Não há a documentação aqui nesse ponto. Vamos ver se a gente encontra a identificação em outro lugar ou a documentação em outro lugar. Um dos lugares seria o campo de referências. Botão direito, propriedades, e a gente vai encontrar aqui que é possível colocar elementos aqui dentro. Duplo clique na área do projeto nos leva a uma tela que mostra que nós não temos nada selecionado, mas que permite que a gente selecione algum documento para colocar como identificação, documentação do projeto. Bom, se a documentação não foi encontrada, ela poderia ser colocada por aqui. E nós teríamos a visibilidade do elemento tão logo encontrássemos a célula preenchida. Quesito não atendido no que diz respeito à documentação, e o quesito também não foi atendido no que diz respeito à identificação. Aqui nós temos então uma célula preenchida e não temos mais nada. Podemos identificar todos os elementos, podemos colocar documentação de todos os elementos, aqui nesse caso, vendo a estrutura analítica do projeto e algumas atividades. Vamos ver que nesse modo 01 temos algumas colunas com informação. Anotações, olha, temos anotações. Parece que a informação pode ter sido colocada em anotações. Duplo clique, encontramos as propriedades dessa célula ou verificamos o que foi escrito nessa célula e encontramos apenas construção do trecho. Esse campo, embora não permita muita informação, ele permite que a gente coloque bastante texto para ajudar nas anotações, que significa documentação e a identificação das partes. Confirmando que não foi encontrado, o exercício pede, não foi encontrado, precisamos completar para que o exercício ou que o arquivo reflita a maior riqueza em termos de prática de gestão. O modo 1 é a estrutura analítica por local de obra.
Estrutura analítica por local, modo 1, escolhi modo 1, e aqui vem junto uma EAP por local de obra. Encontramos isso aqui, local de obra é geográfico. Para ver só a WBS, eu posso ir ao primeiro nível, ir abrindo os níveis com cuidado de só ver pacotes, não entrar ainda nas atividades. Até aqui eu estou navegando em uma WBS. WBS são as coisas que são produzidas, agrupadas e classificadas aqui de acordo com o local da obra. Para ser mais prático, eu posso ir nos ajustes do Gantt, esse modo Gantt, e pedir para que não mostre as atividades, não mostre os milestones. E aí eu tenho a WBS toda completa até o último nível, sem ver atividades ou marcos. Não faz sentido ver esse modo com barrinhas. Então eu posso muito bem preservar esse layout e na próxima vez que eu mudar ou voltar para ele, eu encontrarei ele, somente a EAP. Então o modo 1 mostra a EAP, quesito atendido. Foi encontrada a estrutura por risco do trabalho. Aqui eu não estou vendo, além dessa estrutura, outra estrutura. Tem um outro modo sobre essa estrutura, tem um outro modo com outros campos sobre essa estrutura, um outro modo com outras informações sobre essa estrutura. Então, para fazer uma estrutura diferente, eu preciso classificar os meus pacotes. E para classificar os meus pacotes, eu preciso recorrer ao caderno de estudos. O caderno de estudos mostra para a gente que já há uma proposta de classificação dos pacotes de trabalho, das partes mais elementares, de um jeito assim, tipo de construção e alguma classificação de riscos. Então, a ideia de montar uma nova estrutura prevê que nós tenhamos dois campos livres. Mostrar todos os campos, mostrar colunas e procurar aqui para ver se os campos livres foram criados. Nós temos risco e tipo. Vamos ver se em algum lugar nós temos um modo que apresente esses campos, risco e tipo. Então os pacotes já foram classificados, mas eu não vejo a estrutura. Para fazer a estrutura eu preciso orientar a ferramenta a, na área de WBS, criar nova WBS a partir de uma estrutura, não a partir de códigos, simplesmente, mas a partir de uma estrutura, que é a estrutura que está marcada. A estrutura marcada é a única, é a P por local. Então, a partir dessa estrutura, eu criarei uma nova por códigos, que são as colunas, porém, em cima dessa estrutura matriz. E eu vou colocar aqui que nós temos, por exemplo, um campo livre, chamado tipo de construção, e depois, parece que o caderno pede isso, que seja o nível de risco. Então, dessa maneira, primeiro um, depois o outro, marquei os dois, e aqui eu digo primeiro o tipo de construção, depois o risco do trabalho, e eu vou definir a estrutura, dando um nome para ela. Estrutura, ou melhor, EAP por local versus risco. Pode não ser esse o nome do caderno de exercício, mas a ideia é criar uma estrutura decentemente codificada, não será a estrutura principal, eu tenho outra estrutura. Então, eu agora tenho uma e outra estrutura. Uma estrutura por local de obra e outra por local geográfico e outra por local e risco. Se eu escolher essa, teoricamente, eu já estou vendo, eu vou encolher, eu estou vendo a administração, que não foi classificada nem como obra, nem como poço, nem como túnel. A obra tem 3 tipos de risco, baixo, médio, alto.
O poço também só tem aqui um tipo, porque não houve necessidade de classificação. E o túnel, é bom lembrar que só porque nós temos uma empresa com vários departamentos definindo o organograma, não é necessário que a gente tenha quadradinhos dentro da estrutura em branco. Só existe o quadradinho porque tem algo dentro. E aqui, o poço norte e o poço sul, eles estão dentro da estrutura do quadradinho alto. Existe uma possibilidade de ter médio e baixo, mas aqui nesse trabalho só tivemos classificação de riscos aqui no poço riscos alto. E no túnel também tivemos classificação alto. Na obra não, na obra nós tivemos partes com risco alto, partes com risco médio e partes com risco baixo. Dessa maneira criamos uma estrutura e não atrelamos ela ainda a um modo, afinal essa estrutura foi criada, ela tem que representar alguma coisa. Se ela já está representando em local, em risco, esses dois campos são desnecessários. Eles existiram no modo 2, talvez para permitir preenchimento. Agora no modo 3 ou no modo 5, eu veria outras coisas em cima de uma estrutura. Aqui ele voltou para o local de obra porque a estrutura de risco não existia. Se nós quisermos ver alguma coisa nessa estrutura, nós temos que fazer um modo para isso, no caso um layout para isso. Então eu vou criar aqui o modo 3. Eu tenho uma estrutura de risco, não quero esse campo, não quero esse campo, e eu coloco alguns campos que eu quero. Por exemplo, um campo de anotações, que é o campo Notes, com informações do projeto. Eu posso querer o campo Referências, que documenta o projeto. Eu posso querer ter o campo Código da EAP, já está lá. Mas eu posso querer um código mais elementar. É um código que vai ser utilizado se eu estiver trabalhando com portfólios. Esse código é do projeto, não é um código da EAP. Então, eu tenho aqui todo mundo, posso colocar esse aqui lá no começo, e aí, com todas as informações ligadas a riscos, eu posso Gantt, Layout, modo novo, e escrevo modo 003, opa, cadê a tela? Está aqui, modo 003, local versus riscos, anotações. Então agora nós temos um modo 1 que trabalhava a estrutura tradicional geográfica e algumas informações. Temos o modo 2 que nos permitiu, dentro da estrutura comum, colocar os elementos classificatórios para a construção de uma nova estrutura. E agora temos o modo 3 que diz local, riscos, anotações. Ele invoca a estrutura analítica de risco e invoca as colunas necessárias. Se eu quiser eliminar atividades, mais uma vez eu venho aqui e digo não quero ver atividades nem milestones. E digo para ele preservar esse layout, porque é só isso que eu quero ver. Voltando, modo 1, não tem atividade. Voltando ao modo 3, não tem atividade. Deixa eu ver. Não tem. Agora, se mais tarde você quiser ver o cronograma das atividades e a produção sob a perspectiva de riscos, precisamos reabilitar o aparecimento das linhas que representam as atividades, pedir para que mostre o projeto inteiro, e nós teremos uma outra forma de analisar a produção desse projeto. Vou preservar o layout no modo 3 e digo que nós podemos encontrar
O túnel tem túnel 1 tem subpartes que tem atividades de produção com risco alto. Seria talvez um elemento decisório para nós trabalharmos e visualizarmos o que é para fazer especificamente nesse local túnel e que tenha risco alto. Se eu quero saber tudo que é para fazer no túnel, então eu tenho que mudar o modo de visualização. Esse modo é VGAP. Então eu vou pedir para mostrar as atividades, os marcos de apoio, pedir para mostrar o diagrama de Gantt, projeto inteiro. Claro que eu tenho que preservar um modo novo. Esse modo é o modo 1, que eu só vi a estrutura analítica que foi pedida pelo exercício. Agora eu vou preservar o layout novo e vou chamar de modo 004, cronograma por local de obra. Quanto mais necessidades eu tiver, mais layouts eu crio e melhor fica a minha avaliação. Aqui eu vejo minha produção sobre a ótica do local e seus riscos. Aqui eu vejo minha produção sobre a ótica onde estou e o que tenho que fazer. Preserva com facilidade as informações e chaveamos isso de modo fácil. Então, eu registro que não foi encontrado a estrutura de riscos, nem foi por tipo de construção, nem foi por tipo contratual. Será que foi encontrado o relatório com as identificações adequadas? Aqui nós não temos um relatório impresso em PDF. Foi colocado só para apreciação o arquivo SPRJ. Se eu quisesse fazer um relatório, teria que gerar um relatório através de um modelo ou alguma coisa assim. Então, se eu botão direito aqui e pedir um relatório em tabela ou em diagrama, eu poderia criar aqui. Eu posso também ter um relatório do tipo Print Preview. No Print Preview a gente encontra ajustes que devem ser explorados de acordo com o que o exercício pede, para definir título, subtítulo, coisas à esquerda superior, coisas à direita inferior, esquerda inferior, direita superior, até mesmo colocar uma logomarca. E aqui, de acordo com os vídeos e de acordo com o caderno de exercício, seria possível colocar uma figura, que seria a nossa logomarca. Ela foi fornecida e a gente precisa encontrar ela. Vamos ver aqui alguma coisa de figura. Vamos ver então essa figura aqui. Que vai ser colocada em todas as páginas. Então já temos aqui algumas ideias. Vamos ver como é que fica. Temos aqui a ideia da montagem de um relatório, que nesse caso aqui é como o uso do Print Preview, que é um relatório mais fácil. Existem outros relatórios configuráveis e ajustáveis na forma de tabela ou diagrama, mas nosso exercício pede alguma coisa assim. E se nós insistirmos no ajuste, podemos pedir para que a parte esquerda da tabela também imprima o gráfico, e os ajustes aqui vão ajudar a gente a definir como o relatório vai sair. Legenda, cantos, títulos, tamanhos, logomarcas, era esse o objetivo e, ao fazer isso, nós podemos imprimir no formato PDF. Então, o nosso companheiro aqui precisa imprimir esse relatório e enviar também, não apenas
o trabalho do SPRJ, que é o arquivo do Spider. A previsão do exercício é que nós tenhamos mais coisas. Então, preservando o arquivo, nós já temos o arquivo em PDF. Não foi encontrado o relatório, ponto negativo no atendimento aos requisitos. Outra coisa que é pedido ainda, no módulo 1 talvez, é que nós tenhamos aqui em cada um dos pacotes principais um gerente, um responsável, e eram os managers, eu acho. Vamos ver se nas propriedades dos pacotes nós encontramos os responsáveis, os managers. Temos um diretor, um cliente, um usuário de equipe. Então nós temos usuários aqui. Se nós temos usuários, poderíamos pedir para mostrá-los aqui através das colunas, selecionando os managers. Vamos ver se nós conseguimos com M Manager. E nós teremos aqui o código dos managers. E se nós quisermos ver os managers, nós temos que ir na janela principal e procurar aqui Users e Access Rights. Os users são os gerentes, os usuários. E os Access Rights são as permissões. Podemos ver aqui também. User, Group Work. E aqui nós vemos, de maneira itemizada no menu, os managers e os seus acessos de trabalho. Users. Estão aqui cadastrados o nosso participante, o cliente, o usuário. Então, houve um cadastro. Parece que nós temos endereços. São endereços fictícios. E esses e-mails, eles são utilizados para comunicação de coisas a fazer, de status, e as senhas definem o acesso e os níveis. Aqui nós temos níveis. Direito de acesso geral, que é o nosso participante, planejador, acesso mínimo, acesso total, e a gente consegue ver esses acessos em Group Work, Access Rights, a gente encontra tipos de acesso. Observamos que o nosso acesso livre, acesso total, acesso mínimo. Vamos ver o acesso mínimo aqui e comparar com o acesso total. Acesso mínimo, ele pode ver esses campos livres, ele pode ver aparentemente todas as atividades, tem direito a ver, né? Vamos ver o que mais é P. Onde estão? Aqui. Ele pode ver essa. Ele pode ver essa. Esse é o acesso mínimo. Então, quando ele receber o arquivo e for abrir, ele pode ver uma, mas não pode ver a outra. Essas condições são ajustadas usuário a usuário. E o nosso participante atinge o objetivo, porque nós não só encontramos os gerentes e os membros de equipe, como também as condições de cadastro foram atendidas e o seu perfil de permissão, nível de acesso às informações foi consumada. Não foi encontrado o relatório, como nós já dissemos, e a gente pode até o momento dizer o seguinte: o nosso participante atendeu em parte os requisitos do exercício. Significa dizer que, se nós tivéssemos uma ficha preenchida assim, e isso fosse um trabalho para atendimento a um contrato, edital, requisitos de qualidade de planejamento, não especificamente na ferramenta, mas requisitos do planejamento, 2 foram atendidos e os demais não foram atendidos.
A recomendação para o participante é que ele reveja o caderno de estudo, reveja o que não existe, vendo esse vídeo, tenha o apoio e a ilustração de completar o que está faltando antes de partir para o exercício 2. Como o exercício 2 está sendo corrigido simultaneamente, vamos dar uma olhada agora nos requisitos que espera o exercício 2. Diversas atividades deveriam ser cadastradas aqui no nosso exercício 2, gerando um modo que no caderno de exercícios chamou modo 15. Nós encontramos o modo 15 aqui e, olhando todas as informações, até o nível da atividade, nós encontramos também diversas colunas. Eu vou esconder aqui o diagrama de Gantt, sempre com o botão direito tentando mostrar toda a evolução do produto do projeto, a produção do projeto. Parece que nós temos alguns campos. O campo name, DPH, e aqui cada um tem um motivo. E algumas, em amarelo no caderno de estudos, mostram que são restrições. Pelos estudos conceituais, a gente entende que restrição é tudo aquilo que pode vir a atrapalhar o desenvolvimento da produção. A identificação é um atributo da atividade. Alguns campos são atributos e informações da atividade. Aqui, por exemplo, nós temos uma atividade tipo duração. Ela é programada porque nós entendemos que ela leva 5 dias. Nós temos uma produção, aqui é 5 dias, aqui são 5 unidades produzidas, 5 unidades, 5 quilômetros, 5 metros, 50 quilos, 2 toneladas. Então, é muito importante definir outra informação, que é a informação, um atributo que a atividade produz 5 a alguma coisa. Nós não temos aqui a prioridade escrita, mas é um campo importante porque, em dúvida ou disputa de recursos escassos e finitos, a prioritária provavelmente vai ser invocada a ser feita antes, salvo se estiver em sequência que seja contraditório. O calendário aqui, CL01, parece que é um calendário do tipo 1, 3. O calendário é uma restrição, nós colocamos em amarelo, a prioridade é uma restrição porque muda a sequência, e o calendário é uma restrição porque, se nós olharmos aqui no diagrama de Gantt, talvez ilustre mais, que tem atividade que acontece aumentando a escala para dias, e buscando o scroll aqui, nós temos essa atividade que ela acontece todos os dias. Todos os dias, parece que inclusive 5 e 6, que é sábado e domingo. Vamos aumentar ainda mais a escala para observar que, ainda que seja sábado e domingo, parece que essa atividade, se analisada em horas, também trabalha toda hora. Vamos olhar o calendário 01. O calendário 01 é aqui. Calendário 01, calendário 01. Parece que ele trabalha todos os dias, mas aqui aparece de 8 às 12, de 13 a 17. Então, semana de 5 dias, vamos voltar aqui para tentar encontrar nesse diagrama uma diferença na representação. Eu vou pedir para que ele calcule, levando em conta um detail. Details que é só para mostrar que quando trabalha, barra espessa. Quando não trabalha, barra fina. E aqui, porque eu não ajustei isso, eu não via e não exemplificava o calendário. Tem horas trabalhadas e uma hora não trabalhada, não sei porquê. Vício de almoço. E se você reduz a escala e volta para dia, nós encontramos trabalho em parte do dia, parte noturna não, parte matinal não. E entendemos que, pelo details,
o calendário ficou mais fácil de ser visualizado na sua proposta de horas de trabalho efetiva. Então, vamos ver se a gente consegue aqui mostrar dia, espaços de fim de semana não trabalhado, mas tem calendário que trabalha fim de semana. Vamos ver aqui se é o 3. Scroll. Não, não é o 3. Vamos ver se é o 5. Também não é o 5. Qual é o calendário que trabalha inclusive fim de semana? Será o 4? Aqui parece que são 5 dias. Vamos olhar o calendário, os calendários, e vamos entender que calendário todo dia é todo dia, mas aqui não está todo dia. Para ser calendário todo dia, a semana tinha que ser todo dia. Vamos ver então a semana comercial, semana de 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Semana de 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com almoço. Eu vou voltar no meu calendário, vou pedir calendário todo dia, propriedades, e vou ver se a semana dele é a semana compatível com o nome. Calendário todo dia, semana de 7 dias. Semana de 7 dias. Afinal, é todo dia. Então, quando eu faço isso, eu vejo aqui aparecer 7 dias. 24 horas diárias não é 8 horas, 8 horas. Seria uma semana que fosse de 24 horas ininterruptas. 7 aqui, 24, 24, 24. E não tem almoço para essas criaturas. Então, o calendário tem que ser ajustado também para isso. Essas são as restrições que nós estamos falando, que são atributos da atividade. Um calendário cuja semana é de 24 horas tem mais produtividade, não é uma restrição, é trabalho ininterrupto e a única restrição é porque o tempo leva um tempo. Quando falamos em outros calendários, nós estamos falando que paramos no sábado e domingo, paramos de noite, por isso que o calendário é restritivo, a prioridade é restritiva, e o Start Net significa dizer, eu até poderia começar essa atividade, que eu vou chamar aqui no scroll, eu até poderia começar essa atividade mais cedo, mas eu possuo uma restrição de não começar antes de. Sendo assim, deixa eu ver a restrição. Por que ela não está aparecendo aqui? Gantt, ajustes, mostrar restrições. Então, é para mostrar a restrição. Vamos ver por que eu não estou vendo. Vamos ver. Aqui tem uma restrição de não começar antes de... Ah, está aqui o triangulinho. Tem um triangulinho aqui. Deixa eu dar um zoom. O triangulinho permanece. E ele diz que ela não pode ser antes. Se esse triangulinho fosse mais para frente, eu estou agendando mais para frente, ela vai acabar se deslocando para frente por uma restrição impositiva e arbitrária, dizendo que não comece antes de. E aí ela vai para frente e um monte de coisa acontece no sistema. Ctrl Z. Reagendando. E voltamos às condições originais da restrição que foi solicitada. Então, também temos, se não começar antes de, temos a restrição não terminar antes de. Aqui eu não estou vendo nenhuma restrição não terminar antes de. Tem que verificar se o caderno de estudos pede isso. Outra coisa que é pedido é a inclusão da duração das atividades. A duração é um atributo informativo. O número de horas de produção é uma consequência do calendário e das restrições. E os outros campos são informativos. É do tipo de duração, não é do tipo produção. Então, aqui nós temos um modo específico para
apoiar o cronograma que vai ser desenvolvido. O caderno de estudos também prevê ligações. Ligações são sequenciamentos. Os sequenciamentos são feitos, e através dos vídeos, através do livro base, é possível ver isso, que a gente consegue fazer ligação através da marcação entre duas atividades, botão direito, link, do tipo um atrás do outro, e depois deles ligados, a gente pode, inclusive, tentar ligar novamente, e quando a gente tenta fazer isso, aparece uma tela dizendo que já foi feito. Aqui, já foi feito, permitindo que a gente edite a propriedade. Existem ligações de acordo com os vídeos, de acordo com o livro base, de acordo com o vídeo de conceitos, do tipo fim-início, fim-fim, início-início, início-fim. Além de estar ligada uma a outra, ela pode ser ligada a uma a outra tendo um retardo. A outra só começa um tempo depois que a primeira terminou, nesse caso. Ou a outra só começa depois de volumes produzidos. Contrapiso. Temos 600 metros de contrapiso. O piso não precisa esperar todo o contrapiso acabar. O piso que vem depois do contrapiso pode começar quando ele tiver feito 20% do contrapiso. O piso pode começar quando tiver 20% da predecessora concluída. Ou o piso pode começar quando eu tiver 5 dias antes de acabar o contrapiso. Esses retardos e essas antecipações são faladas, exemplificadas nos vídeos. Então aqui nós temos que o nosso participante fez diversas ligações, não há um modo específico para isso, mas se você quiser ver isso, você pode, botão direito, esconder tudo que está à direita, colocar a coluna Preceding Activities, com P, cadê o P? Preceding. E pode colocar o Succeeding, acho que é Succeeding ou Successors. Deixa eu ver aqui, Successors, os Succeeding, vamos achar com S. Success é com U. Succeeding Activities. Tem dois tipos que vocês podem ver no livro base, mas aqui nós temos como ver que a 1 significa o código 1, antecede iniciação. E o 4F significa a atividade cujo código é 4, sucede a iniciação. Se a gente fosse aqui no scroll, nós encontraríamos aqui, deixa eu ver, iniciação, é aqui. Temos iniciação e aqui abaixo temos código 4, fim e início. E antes dela nós temos quem? Código 1, que é um milestone, que é um marco. Então é possível fazer um modo, e se eu quero fazer um modo, eu preciso mais uma vez não estragar o anterior. Se eu não preservar, quando eu voltar, volta ao modo anterior e eu preciso então fazer um modo, que eu vou chamar aqui de 17, ligações. Modo novo, ligações. Então eu não estraguei o modo 15 e agora crio o modo 17 ligações. Se eu não quero ver tão detalhado, porque não é didático, Detailed Schedule é desmarcado. E se eu não quero ver os pacotes de trabalho, porque eles na verdade não são atividades, eu posso pedir para não mostrar os pacotes de trabalho.
Eu terei o quê? Somente as atividades de produção. E mais, se eu tenho essa atividade aqui, essa aqui, e quero com o botão direito, filtro, ver todo mundo que vem antes dela, ou todo mundo que vem depois dela, ou todo mundo que vem antes e depois dela, eu consigo selecionar uma visão e dizer, atividade 28 é atrapalhada por todas essas, e a atividade 28 atrapalha todas essas. Eliminando o filtro, eu vejo o mapa inteiro. Vamos ver o mapa inteiro. Temos o mapa inteiro. Não temos um modo específico solicitado no nosso caderno de estudos, mas durações, ligações foram encontrados aqui no exercício do nosso participante. Como usuário, ele está sabendo administrar a ferramenta. Porém, o pedido foi feito e temos que verificar se ele atendeu o pedido todo. Não há modo específico para isso, ele não apresentou um modo, mas talvez houvesse coisas que foram solicitadas e ele não apresentou. O caderno ainda pede que a gente coloque as durações e que faça a avaliação das contas e dos cálculos. Parece que você, então, aqui já tem, pelo cálculo, a definição de um cronograma. O que é o cronograma? Voltando aqui para o módulo 17, nós vemos o conjunto de atividades produzindo os pacotes e os pacotes sendo produzidos e apresentando a composição do projeto inteiro. Nós temos aqui o projeto dividido em pacotes. Lembrando que essa divisão é sobre a ótica da produção, não é sobre a ótica dos riscos. Podemos ver de outra maneira. Nós, no primeiro momento, fizemos modo 1, estrutura analítica, definindo o que é para ser feito documentadamente. E agora temos o modo 15, mostrando todas as atividades e mostrando que a produção está durando 3 anos e 2 meses. E a produção se estabelece porque há um sequenciamento, atributo da atividade, uma restrição da atividade, um calendário, uma restrição, a prioridade da atividade. Cada uma tem uma duração, um prazo de execução, e com isso você define quanto tempo leva para produzir esse projeto, esse trabalho. E aqui nós já temos 168 horas. Aqui é folga, né? Vamos ver se nós temos a duração. Duração do projeto aqui. 972 dias, começando no dia 3 e terminando no dia 12. Observa que não se escreve aqui. Não é possível escrever aqui. Porque mesmo que se escreva aqui, quando o cálculo é feito, ele leva em conta as durações particulares, a ligação entre elas, a sequência, os dias que são considerados de trabalho ou de não trabalho e calcula a duração, início e fim da produção disso tudo. Então, nosso objetivo, o usuário teria que, vamos ver aqui, teria que ter um arquivo. Sim, nós temos um arquivo. As datas foram incluídas nas prioridades do projeto. Eu não verifiquei e para não falhar na minha avaliação, projeto, propriedade, datas foram aplicadas. Não sei nem se está certo, mas datas foram aplicadas. Como usuário, ele deve representar o que foi demandado. Alguém deve conferir a miúde. Estrutura existe? Existe. Estrutura existe. O marco de início existe, eu verifiquei. O de término existe. Ramok.
Ramoc é uma atividade que fica mais comprida, se necessário, porque a produção demanda. Se ela for acelerada, a produção fica mais rápida e a Ramoc reduz. Chama essa atividade do nível de esforço. Muito importante que ela fique separada da produção. Por quê? Porque ela representa os custos indiretos administrativos que não estão colocando tijolo. Então, são custos e trabalhos de apoio. Enquanto que quem bota tijolo faz a obra acontecer. Nesse caso aqui, sabemos o tempo, o esforço, mais tarde o custo para a obra. E sabemos quanto de apoio de custo nós vamos ter para administrar essa obra. A Ramoc do nosso amigo foi encontrada. E nós temos aqui, quer dizer que sim, temos Ramoc. Temos outros marcos, os atributos foram cadastrados, houve sequenciamento, tem restrição de início permitido, conforme solicitado, tem calendários que não estavam legais, então não foi bem feito. Não foi bem feito, embora exista, não foi atribuída a semana de forma adequada. Então, o retardo existe, apareceu. De volume, eu não vi o retardo de volume. Para ver isso mais rápido, eu procuro tabela de links e vejo aqui retardos de 5 dias e 2 de volume. Então, nosso participante, de fato, atendeu também o de volume. Duração e horas restantes, sequenciamento, que não fala em folgas, porque folga talvez seja da unidade 3, da exercício 3, da unidade 2. Então, aqui nós também temos um recado para o participante. Não só conserte o que é devido e solicitado no nosso trabalho de planejamento do exercício 1, como também conserte o que é devido e foi solicitado do nosso exercício 2. Como profissional planejador, não só ele precisa ter as melhores práticas de gestão, como ele precisa entender a ferramenta, como ele também precisa atender ao que é solicitado. Pelo que pode ser visto, o que foi solicitado não foi integralmente. Não podemos dizer que de 2 em 12, 2 em 18 é 10% bom, mais 60% bom ponderado. Esse planejamento está com nota 7,8. O critério de aceitação é: está adequado ou não está adequado. A adequação ficou bastante clara no que foi solicitado pelo caderno de estudos, que seria a demanda de um cliente, o que seria a demanda de uma empresa para representar o planejamento de uma obra, que até aqui se limita à definição do escopo, inclusão das atividades produtoras, com um cronograma que leva de execução 3 anos e 2 meses, e que, mais tarde, nós vamos ver, define um caminho crítico, uma produção que define o tamanho do projeto. Ao nosso participante, então, aos complementos, às estruturas e aos atendimentos que foram solicitados nos exercícios. Como dissemos, essa foi a avaliação das entregas do participante, especificamente exercício E1 e E2 acumulados, ou seja, os problemas de E1 passaram para E2 e agora precisamos acertar isso antes de entregar a próxima leva de exercícios. Meu nome é Marcos Posse, eu conduzi esse trabalho até aqui.